Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver o que era o exercício, tá? Para que a gente consiga resolver ele. Então, qual é a ideia? Então, existia um servidor, certo? O servidor possui espaço ocupado por uma série de usuários, tá? E ele queria o quê? Um relatório descritivo com espaço ocupado, né? Inclusive comparativo, né? Então, veja, aqui a gente tem uma parte do nosso relatório que é descritivo, certo? Então, um identificador simples para o usuário, o próprio nome do usuário e o espaço ocupado por ele, certo? E eu tenho uma parte que é comparativa, que é o quê? Porcentagem com relação ao total ocupado e um sumário, certo? Isso tudo é comparativo. Então, se eu tenho duas etapas do meu relatório, eu provavelmente terei duas etapas de execução. Por quê? A primeira parte, que é descritiva, é a descrição do próprio usuário, certo? Isso eu consigo fazer num único fluxo. Mas e o total? O total não. Porque eu preciso ter olhado para todos os usuários para aí conseguir calcular um total e calcular porcentagens do total, certo? Então, eu tenho duas etapas. Uma que eu olho para cada um dos usuários e uma que eu faço o sumário com todos eles. Serão duas etapas. E eu tenho uma terceira etapa ainda, que é o quê? Gerar o próprio relatório, certo? Bom, vamos lá. Eu tinha... Alguém tem esse arquivo fácil que consiga me mandar aí pelo Teams? Só para não ter que abrir meu Drive. Não? Tá bom. Aqui. Aqui. Vou criar um novo arquivo, vou chamar de usuários.txt. Tá? E mais, eu vou criar uma pasta só para esse cara aqui. Tá? Eu vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar de exercício arquivos slide 2.txt. A outra turma que eu fiz isso aqui num arquivo separado, mas como a pasta ficou uma zorra, então eu resolvi criar aqui. Então, meu arquivo usuários.txt vai ficar aqui dentro. E eu espero que a minha saída caia aqui dentro também. Tá? Bom, e o que eu vou ter aqui dentro? Professor, oi? Pode mostrar a tua tela, por favor? Desculpa, cara. Valeu. Eu posso sim. Me desculpa, cara. Eu juro que eu não tinha percebido. Consegue ver agora? Sim. Valeu. Por nada. Desculpa mesmo. Tranquilo. Aqui, ó. Oi? Não, ninguém me mandou, mas eu mando para vocês. Tá? Eu não sei se vai formatado para vocês, mas aqui os espaços entre os nomes aqui, os espaços, ó, tá vendo que são uma setinha? É um tab, tá? Não são espaços. Então, corrijam, caso dê pau aí, tá? Só que tem que ser tab. Então, no VS Code, se você marcar o texto, você tá vendo que tem uma setinha entre nome e os números, tá? Então, isso significa que o que está espaçado ali é um tab, tá? E não espacinhos. E espacinhos, quando você usa aqui, eles ficam com pontinhos, ó. Olha lá, pontinhos, ó. Tá? Então, assim, quando vocês trabalharem com VS Code, isso é específico do VS Code, tá? Cada editor de texto faz do seu jeito. Quando vocês trabalham com VS Code, vocês conseguem diferenciar espaços de tabs marcando o texto
e vendo se o que vai aparecer são pontinhos ou setinhas. Setinhas é tab, pontinhos é espaço. Tá? Bom. E agora? Agora eu preciso criar um script para o meu exercício, tá? Eu vou chamar o meu script de main.py. Ah, professor, por que você deu esse nome louco? Antes você não fazia isso. Antes eu não fazia isso porque o meu script tinha um motivo específico, certo? E o script era único. Eu não tinha arquivo de apoio, eu não tinha script externo, ele era único. Mas vocês percebem que agora a minha pasta é a responsável pela execução do exercício? Então, tudo o que está na pasta é responsável pela execução do exercício. Quando eu tenho um script principal, ou seja, o início da execução do meu sistema, a gente convenciona chamá-lo de main. Beleza? Então, isso é uma convenção. O primeiro script de um grupo de execução se chama main. E o resto, o nome que eu achar que eu devo dar. Mas o primeiro é o main. Tá? Bom, e qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Ler o arquivo usuário, certo? Eu preciso ver o que tem lá dentro. Então, eu vou vir aqui, arquivo, recebe open, usuários.txt. A leitura, porque se você abrir como W, o teu arquivo vai ficar limpo. Tá? Você vai perder tudo que está aqui dentro. E agora, pessoal? Veja. Agora eu tenho que entender se eu quero ler este arquivo. Se eu quero ler este arquivo como um grande texto, ou se eu quero ler este arquivo já separando linha a linha. Certo? Dá para fazer dos dois jeitos? Dá. Dá sim. Mas qual eu vou usar? Já separando linha a linha. Por quê? Deixa eu só baixar um pouquinho. Por quê? Porque o meu arquivo que eu tenho que tratar está separado linha a linha. Certo? Então, cada linha do meu arquivo significa um usuário. Não é isso? Então, fica muito mais fácil eu já lidar com ele linha a linha. Então, eu já tenho essa separação, eu já tenho a garantia de que os dados que estão separados no arquivo linha a linha serão recebidos por mim linha a linha. Tá? Então, para fazer isso, eu vou dizer que linhas recebe arquivo.readlines. Certo? E depois, li o arquivo, eu fecho o arquivo. Por quê? Porque agora eu já li ele. Agora eu posso fechar. Aí você pensa, mas espera aí, professor. Como que você vai ler um arquivo fechado? A sacada aqui, pessoal, que vocês têm que tomar um cuidado é que assim, ó, se essa foi a sua pergunta, e eu estou fazendo ela de forma retórica, porque é uma pergunta comum, é que assim, ó, você tá tentando imaginar a leitura como se você estivesse lendo o Word. Tá? Não é isso. Nessa etapa aqui, o que está acontecendo? Na linha 1, eu estou abrindo o arquivo. Ele não foi lido. Ele só está aberto. Tá? Na linha 2, eu estou lendo. Quando eu leio um arquivo, todo o conteúdo dele vai para a memória. E já está lá guardado. Esse é o processo de ler. É pegar o conteúdo do arquivo e jogar para a memória. Lembra que eu falei na primeiríssima aula que uma variável ela é uma representação de um espaço na memória? Então, quando eu pego o conteúdo do meu arquivo e jogo para uma variável, o que eu fiz com o conteúdo do arquivo? Enfim, na memória. Salvei. Cuidado com a palavra salvar, tá? Por quê? Porque se eu interromper, se eu der um Ctrl+C no script e interromper ele, o que acontece? Eu perco tudo que está na memória. Sabe? Então, eu não salvei efetivamente, né? Então, no momento que a linha 4 executou, todo o conteúdo do arquivo já está na memória. Então, eu não preciso mais do arquivo aberto. Eu só preciso do conteúdo.
Por isso eu posso fechar. Tá? Então vocês têm que tomar cuidado com o momento de leitura e o momento de fechamento. Tá? O momento de fechamento pode ser depois que eu li, mas ainda não manipulei. Não tem problema nenhum. Tá? Se você fosse alterar alguma coisa adicional, por exemplo, no arquivo, você não poderia fechar ele. Porque aí eu teria que alterar dentro do arquivo, sabe? E a resposta para você é: eu poderia fechá-lo. Porque o que acontece? Quando eu vou alterar alguma coisa dentro do arquivo, essa alteração é pontual, certo? Então eu já tenho tudo que está manipulado e agora eu vou alterar, certo? Então eu posso abrir o arquivo, ler e jogar para a memória. E fecho. Aí, com o arquivo fechado, eu faço toda a manipulação. Opa, hora de alterar. Eu abro o arquivo, gravo e fecho. Tá? Ali você fez com o Redlines, eu não usei o Redlines, eu não consegui usar ele. Você usou o quê? Red e Split. Tudo bem. É o que eu falei. Os dois solucionam o problema. Ele transformou em lista e ficou ruim de mexer muito. Então, é uma linha de raciocínio. Por que eu uso o readlines? Tá? Você vai abrir a lista e vai trocar um pelo outro, né? É mais ou menos. É que qual que é o risco do read? Tá? O read ele te traz um risco. Então imagine que esse arquivo, aqui eu chamei ele de TXT, mas ele tem um nome super específico. Este arquivo aqui é um arquivo do tipo TSV. Tá? Então eu chamei de TXT para facilitar a vida de vocês. Porque ele é mais familiar, certo? Mas na verdade é um arquivo do tipo TSV. Que é o quê? Colunas separadas por tab. Tá? O que acontece quando você trabalha com um Excel, por exemplo? Eu vou abrir aqui um Excel para mostrar isso para ti. Porque essa é uma dúvida super válida. É um LibreOffice específico. LibreOffice Calc. Então, o que acontece aqui quando eu tenho uma célula qualquer desse cara? Então, eu posso vir aqui. Blá, 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 blá. Quando eu dou um Enter, eu pulo linha, certo? Mas e se eu quisesse continuar escrevendo? Eu posso? Posso. Mas que inferno. Eu posso. Nada me impede. Tá? Então, alguém que mexe com LibreOffice sabe como que eu vou... Ah, pulei. Caraca, eu sou muito foda. Olha lá. Então, pulei linha, certo? Beleza. Então, agora, dentro de uma única célula, eu saltei linha. Agora eu vou pegar uma outra... Aí agora eu vou escrever abobrinha, abobrinha, abobrinha. E agora eu tenho uma nova célula em que eu pulo linha. Olha lá. Eu tenho células em que existe uma linha saltada dentro de uma célula. Exato. E aí eu vou exportar isso aqui. Então, vou salvar como. Aí aqui deve ter um formato CSV, porque ele não chama de TSV aqui. Tá? E editar definições de filtro, para poder fazer as modificações que eu quero. E eu vou chamar este cara de teste.tsv. Quero usar CSV mesmo. Aí aqui, ó, delimitador de campo, ao invés de vírgula, tabulação. Beleza? E salvo. Aí, eu vou lá na minha pasta. Renomei esse troço, porque o LibreOffice não colabora. Tá? E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui e abrir este cara. Você está vendo que eu tenho um barra N aqui, ó? Sim. Mas esse cara aqui é o quê? É uma única célula. Uhum. O que acontece se tivesse dado um split no barra N? Ele ia dividir a célula. Sacou o problema? Sim. Agora, quando eu lido com este cara aqui, usando readlines, ele entende que esse cara deveria ser uma linha só. É isso aí. Sacou a diferença? Entendi. Esse é o risco de você trabalhar com... No split ele vai colocar vai pular a linha realmente. Né? Isso. E no outro ele vai só
Só apresentar e voltar. Isso. E aí a sacada do readlines é o quê? Ele identifica as linhas para mim. Sim. E aí o único split que eu vou ter que fazer é para separar os tabs. Entendeu? Então, esse é o risco do read. Então, para esse código que a gente viu aqui, funciona. Sim. Tá? Se fosse o mesmo na mesma célula. Aí já era. Ali ia dividir tudo em linha. Isso. Entendi. Tá? E agora, pessoal? Eu vou imprimir para vocês aqui as linhas, para vocês verem o que a gente tem dentro. Tá? Olha lá. Se eu executar esse cara direto, eu vou dar e dar pau. Por quê? Porque ele vai dizer que o diretório, não, a pasta, o arquivo não existe, desculpa. O usuário não existe. Por quê? Porque eu tenho que entrar na pasta do exercício. Tá? Então, cd a pasta. Então, se vocês olharem lá embaixo, ó, agora eu estou na pasta, tá vendo? Por que eu chamei de ponto .py? Eu sou um Zé Mané mesmo. Isso é uma pasta, não é um script. Pronto. Deixa eu voltar lá e entrar no cara certo. Aí. Olha lá. Se eu listo o que tem lá dentro, ele me mostra ó, o meu script principal, o meu usuário. Se eu executo aqui de dentro, ele encontra o cara, ó, tá vendo? Agora ele executou. Bom, mas eu vou limpar aqui, eu vou executar de volta, porque o meu objetivo é que vocês vejam o que tem dentro do script. Pessoal, você pensa, né? Ah, mas que inferno que é esse negócio de ter que ficar entrando na pasta, né? Como que eu resolvo isso? Na aula de hoje vocês vão ver como resolve isso, tá? Então, é a ideia da aula de hoje, uma das ideias. Então aqui, ó, executei, olhem para a saída, tá? O que a saída tem? Cada entrada é uma lista, tá vendo? Por quê? Porque abre colchetinho, fecha colchetinho, certo? E cada entrada dessa minha lista é o quê? O usuário, um /t, que é o caractere para o tab, tá? O espaço ocupado, um /n, que é o caractere para pular a linha. Então, quando eu faço readlines, essa é a vantagem. Por quê? Você não só vê o que está lá, como ele insere o /n para você perceber que naquele momento pulava a linha. Entendeu? Quando você faz o read, você perde isso. Se tiver 2 aqui, no caso ele vai ser 2 tab? Seria 2 tab. Então, cada /t é um tab. Dá para identificar melhor, né? Isso. Facilita bastante a vida. Facilita você ficar volta de ir rastreando. Né? Isso, exatamente. Por quê? Se você usar só o read, ao invés de ter um /t aqui, ia ter o espaço propriamente dito, certo? Você tem que rastrear pelo Isso. Ao invés de ter um /n, ele ia saltar linha. E aí você tem que adivinhar o que tem ali no meio. Sim. Aqui não. Ele me mostra claramente quem está ali no meio. Sim. Essa é a grande vantagem. Tá? E agora, pessoal? Pessoal, algumas coisas aqui... Oi? Essa foi uma das perguntas que você me fez, inclusive, né? Então, o que acontece aqui? Aqui, pessoal, você tem duas características, duas coisas que você consegue identificar linha a linha. Primeira, o separador, que é o /t. E vocês já aprenderam um método de string capaz de separar isso, certo? Que é o split. Então, o split vai te ajudar a separar os dois campos, certo? Muito parecido com aquele exercício que eu mostrei para vocês que eu fiz do processo seletivo, certo? E mais, existe um /n aqui no final, que a gente vai chamar aqui de lixo. Tá? Por quê? Porque ele é lixo. Ele não é necessário para eu solucionar o meu problema. Porque o que me interessa? O usuário e o espaço que ele ocupa. E o /n é o quê? Voltou. Tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho duas etapas da minha solução. Então, eu já fiz a primeira etapa, que era a aquisição dos meus dados, certo? Que aqui eu vou dar um nome bonito. Ok. Então, aqui. Essa primeira etapa que eu fiz aqui, que é ler o arquivo, eu vou chamar de um nome bonito. Eu vou dizer que é a minha etapa de extração. Tá? Então, extração dos dados. Beleza? Só para dar um nome bonito.